Estamos de volta no segundo bloco do Vale Notícias para falar mais de polêmica. Durante a última sessão ordinária da Câmara de Avaré do primeiro semestre de 2016, o presidente da Câmara, o vereador Denilson Ziroldo, fez uma grave revelação em relação à polêmica compra de apostilas praticadas pela Prefeitura de Avaré. Ziroldo disse ter recebido um ofício da Editora Moderna, que está aparecendo no seu vídeo, esse ofício agora, que a empresa afirma nesse documento que o fornecedor, que ela tem uma parceria, a Editora Moderna, que perdeu a licitação, teria uma parceria com a Arte e Cultura, empresa que ganhou a licitação. E o mais grave, somente as duas participaram do processo para a aquisição das apostilas. Vamos acompanhar o que o vereador Ziroldo falou durante a sessão da Câmara Municipal de Avaré. Quero mostrar a vocês agora o que a denúncia das apostilas, que foi feito por esta casa e por este vereador, veio uma resposta da empresa que foi feita com licitação. Por favor, Everton, apague e projete. Olha bem o que está lá. Os senhores se recordem do caso das apostilas. Hoje recebemos um ofício da editora responsável pela confecção dos livros. E pasmem os senhores, a empresa reconhece em sua resposta que a empresa vencedora da licitação é sua parceira comercial no estado da Bahia, informando ainda que também participa de processo licitatório. Porém, quando não é de seu interesse, possibilita que parceiros comerciais participem desse processo. Com a resposta da empresa, ficou caracterizada a fraude ao processo licitatório, pois a editora, ao participar da licitação, para possibilitar que parceiros se sagrem vencedores, houve violação do artigo 90 da Lei 8.666. Frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo do processo licitatório com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. Este é o governo sério, honesto e íntegro e transparente. A Prefeitura foi questionada em relação a esse fato. E a Prefeitura limitou-se a falar somente sobre como foi desenvolvido o processo licitatório. E ela não respondeu quais atitudes serão tomadas diante dessa denúncia. Vamos por pontos. Primeiro ponto, foi que a empresa Moderna, a Editora Moderna, ela apresentou o ofício para responder um questionamento da Câmara. Ela respondeu isso. Ela respondeu que é parceira da Arte e Cultura e que alguns processos licitatórios ela sai e deixa outras empresas parceiras participarem. Isso, em tese, seria combinação, o que fere o artigo 90 da Lei de Licitações. Combinação, fraude, isso dá pena para cadeia. Agora, em minha opinião, a Prefeitura não tem ali como agir nesse caso para fraudar, para ajudar as empresas a fraudar. Eu acho que não teve participação de nenhum funcionário público. Isso é problema das empresas. Como foi feito através de pregão eletrônico, a empresa não precisa estar em Avaré para participar da licitação. Ela pode estar lá no estado da Bahia, que são as empresas do estado da Bahia, e lá elas participam do processo de licitação. Daí, lá, depois, somente a empresa vencedora apresenta toda a documentação necessária, tal coisa, para estar apta a prestar o serviço para o município. Então, a Prefeitura fica nessa aí de estar, entre aspas, enganada, porque as empresas combinam e ela não fica sabendo. Só que, diante desse ofício, diante dessa denúncia, primeira coisa que o senhor prefeito municipal deveria fazer é determinar imediatamente que o Departamento Jurídico de Licitações investigue o caso. Investigou, detectou alguma ponta, detectou alguma falinha já, suspende o processo. Suspende o pagamento para a empresa, né? Suspende. E vai averiguar, e vai investigar. Investigando, constatou, anula tudo isso daí, vai para o Ministério Público, denuncia na Justiça. Está faltando atitude da Prefeitura em relação a esse caso. Temos um fato,
Temos um documento em que uma empresa que perdeu admite que é parceira da outra que ganhou. Peraí, isso não é conluio de empresas? Isso não é combinação? Isso não está ferindo a lei de licitações? Cuidado, senhor prefeito. O senhor pode estar cometendo um ato aí que pode girar contra o senhor, não agora, mas depois, né? Então eu acho que a prefeitura de imediato tem que determinar uma investigação. Há uma denúncia que tem que ser investigada. Não é porque do Denilson Ziroldo, o Denilson Ziroldo é meu adversário político, ele só denuncia, mas dessas tantas denúncias que ele faz, talvez essa tenha realmente fundamentos porque tem documento. E aí, a função é investigar. Seguindo com as informações aqui do Vale Notícias, durante essa sessão também, a última sessão ordinária do ano, tivemos a votação das contas do ex-prefeito Rogério Barchetti, referente ao exercício de 2012. E por 7 votos a 5, a Câmara acatou o parecer do Tribunal de Contas e rejeitou as contas do Barchetti referente ao ano 2012. Votaram a favor da rejeição das contas o presidente da Casa, Denilson Ziroldo, e os vereadores, a vereadora Rosângela Paulucci, Ernesto Albuquerque, Ditinho da Farmácia, Francisco Barreto, Júlio César Teodoro Utucão e também o Laides Baiano. Votaram contra o parecer do TCE e a favor da aprovação das contas de Barchetti, Marcelo Ortega e Carlos Statti, ambos foram secretários do Barchetti na época, o vereadora Vi Cortez, na verdade, né, vereadora Vi Cortez, Roberto Araújo e também Edinho da Farmácia. A vereadora Bruna Silvestre não participou da sessão. Vamos acompanhar aí uns trechos dessa sessão que foi realizada, alguns vereadores falaram sobre essas contas, vamos acompanhar. E eu nunca vi o Tribunal de Contas, em nenhum momento, apontar números tão assombrosos. Tão assombrosos. O Tribunal de Contas, ele coloca, os técnicos do Tribunal de Contas, eu vou ler um pequeno trecho aqui, que o prefeito foi alertado por 5 vezes por esta Corte de Contas a respeito do déficit orçamentário só crescendo e só crescendo. O tribunal alerta a respeito de incontáveis irregularidades. E nós estamos falando das contas de 2012. Nós estamos falando da conta do fim de um governo, que o tribunal demonstra a reincidência à vida em todos os pontos que ele passou por aqui nos anos anteriores, nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, e fazia recomendações demonstrando para onde é que esse governo estava levando a nossa cidade. E o tribunal nos mostra, olha, nada, absolutamente nada foi feito no sentido de que se tomasse alguma providência no sentido de corrigir o déficit orçamentário, prestar atenção no orçamento, se preocupar com o pagamento das contas, não fazer dívida a médio prazo, pagar as dívidas existentes, cumprir com os débitos, especialmente com a Vareprev, que só fez crescer, e nós vimos o transtorno que isso tem causado dentro do município. Enfim, pela leitura que fiz, e digo que eu fiz uma leitura absolutamente sem paixões. Sem paixões. Eu li tal qual eu leria a de qualquer prefeito. Por quê? Porque o meu entendimento aqui já seria no conjunto de uma obra que já estava por inteira. Porque não há nenhum precedente sendo aberto nesse momento. Para constar, viu, senhor presidente, dos anais, viu, dos anais. Não há nada, viu, no plural, nos anais. Não há nenhum precedente sendo criado nesse momento, tá? Nada, absolutamente nada. Porque nós estamos analisando o parecer.
E o parecer da semana passada era favorável à aprovação, como o parecer desta semana da administração Barchetti é contrário, quer dizer, na verdade, é pela rejeição das contas. Então, quem votou da maneira como nós votamos a semana passada, estamos votando hoje a plena coerência na nossa postura, sem dúvida. Se o senhor está querendo, balançando, meneando a cabeça, dizendo que tem alguma... Vá discutir com o conselheiro Dimas Ramalho, porque foi ele que fez essa colocação e de maneira muito correta, quando ele percebeu que havia intenção daquele governo em acertar um rombo fenomenal que foi deixado de herança. É isso. Muito bem, está aí os comentários referentes a essa votação da rejeição das contas do Barchetti, né? Agora, o que é de fato? O Barchetti está inelegível por mais 8 anos e eu posso, aqui a gente destaca para vocês o seguinte, que dificilmente o Barchetti vai voltar a concorrer a algum cargo político aí, porque a situação dele é muito complicada, além das rejeições das contas, tem processos rolando e há pessoas aí que acreditam que o Barchetti termina o ano de 2016 atrás das grades. Vamos acompanhar. Seria o segundo ex-prefeito de Avaré atrás das grades. Lamentável. Muito bem, vamos seguindo com as informações. Tem uma informação policial. Hoje, nesse programa, eu deixei um programa mais leve em relação à polícia, né? A gente fala tanto de polícia, deixei um programa um pouquinho mais leve em relação à polícia, mas eu não posso deixar de destacar que mais um jovem envolvido aí com o tráfico foi capturado em Avaré, um jovem de 18 anos, estava sendo uma operação realizada pela Polícia Militar no dia 28 de junho, e conseguiu lograr êxito em localizar o jovem VMCL, de apenas 18 anos. É uma abordagem de rotina, e ele foi localizado, parado, foi ver a documentação dele e constatou realmente que ele estava aí sendo procurado. E nessa operação, além de capturar esse jovem de 18 anos, a Polícia Militar ela verificou outras 23 pessoas, 12 motos, 8 carros, culminando aí em 4 multas. Também foram adotadas medidas administrativas e criminais de trânsito em relação a 2 proprietários de veículos que permitiram e entregaram o veículo para uma condução, né, para uma pessoa que não tem carta, não é habilitada. E foi lavrado em boletim de ocorrência e também multados. Acontece muito isso, né? O caboclo, principalmente, é aquele que está na festa. Chega lá com o carrão, né, começa a beber, chega uma hora, vai buscar mais cerveja para mim lá, fulano, sabe dirigir? Você tó a chave. Peraí, você não sabe se o cara tá... Primeiro tem que saber se o cara tá bem, não tá bêbado. Segundo, o cara é habilitado, vai dirigir seu carro sem habilitação, e se você entregar o carro para pessoa não habilitada, você é o responsável. E se essa pessoa que não tem habilitação, e você entrega a chave, acaba se envolvendo no acidente e matando alguém? Você que vai acabar respondendo. Então vamos ter responsabilidade, gente. Primeiramente, você vai numa festa, se você sabe que vai beber, vai com a mulher, vai com a namorada, ou vá de carona com alguém, ou vá de táxi, não vá com o seu carro. Se você sabe que você vai beber e você leva o carro, você está sabendo que você vai voltar o quê? Vai voltar ali a pé? Pode ser, né? Voltar ali a pé, deixa o carro lá, voltar com um amigo, isso seria até o ideal, mas não é isso que acontece. A pessoa pega o carro e volta dirigindo para casa, bêbado. E daí acontece o que vem acontecendo, é que a Polícia Militar vem caçando muitos aí, flagrando, né, motoristas dirigindo embriagados, que acabam indo para a cadeia. Ou aqueles que não pagam multa ficam presos. A fiança, né? O afiançado. Devia ser um crime inafiançável, né? Dirigiu, foi pego dirigindo embriagado, fica lá, deixa uns 30 dias na cadeia. Vamos ver se o caboclo vai voltar a dirigir embriagado de novo. Muito bem, nós vamos para mais um rápido intervalo e já estamos de volta com o terceiro bloco do Vale Notícias.